A antiga Laodiceia, uma cidade próspera, localizada em uma colina plana, agora está em ruínas, aguardando uma escavação mais detalhada do que até agora foi realizada. Localizada na junção de várias rotas comerciais importantes, Laodiceia fica a 77 quilômetros de Filadélfia, atual Alacerre, e a 150 quilômetros de Éfeso. Das várias cidades chamadas Laodiceia na Síria e na Ásia Menor, apenas uma é mencionada nas Escrituras, isto é, aquela situada na fronteira de Fria e de Lídia. Laodiceia está localizada perto da cidade moderna de Denizli. Ofuscada pela espetacular cidade de Herápolis, Laodiceia recebe apenas poucos turistas ocasionais que param para ver os restos desta cidade que uma vez se vangloriou. Sou rico, tenho prosperado e não preciso de nada. Venha comigo nessa jornada. A resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo na Turquia. Laodiceia fica ao sul da moderna aldeia de Gonkali e ao norte da vila de Eskihissar. Laodiceia está situada a 10 km de Herápolis e a 16 km de Colossos. Descoberta em 1835 por W.J. Hamilton, a cidade de Colossos ainda aguarda escavações arqueológicas. O visitante do local provavelmente ficará desapontado, pois não se pode ver muita coisa nessa cidade localizada no Vale do Rio Lico, cidade que era muito importante no passado. No lado sul do rio fica uma pequena colina, essa colina, o local da acrópole da antiga cidade de Colossos. Nos lados e na parte superior do local, que pode ser rapidamente escalado, há alguns restos dispersos de fragmentos da construção. No lado leste da colina, o contorno côncavo do teatro em Colossos ainda é perceptível. Ao norte do rio Lico encontrava-se a necrópole da cidade, onde vários túmulos com lajes planas foram descobertos. Por outro lado, Hierápolis, atual Pamukkale, é um ótimo lugar para se visitar. Muito antes de o visitante chegar a Pamukkale, os brilhantes penhascos brancos calcificados atraem a atenção dos olhares. Com a aparência de neve em uma montanha, essas formações de calcário são o resultado de depósitos de cálcio da rica água mineral que ainda flui sobre os penhascos. Talvez a melhor maneira de visitar o local seja começar no Museu de Pamukkale. Entre os objetos notáveis estão as estátuas do deus Hades, uma réplica do casamento de Zeus e Leto, uma réplica do nascimento de Apolo, uma réplica do rei Eumênes de Pérgamo e dos relevos dos gladiadores lutando. A exposição também contém alguns objetos encontrados em Laodiceia, incluindo uma estátua de uma sacerdotisa de Ísis e uma réplica de Dionísio e Pan. Ao nordeste do museu fica a Piscina Sagrada. Uma porção da Rua de Colunas pode ser vista a leste da piscina. Esta rua, que era a principal rua da cidade, corria de norte a sul. Atrás da Piscina Sagrada é o Ninfeu, uma fonte monumental do século IV d.C., que foi parcialmente restaurada. O Ninfeu está localizado em frente ao Templo de Apolo. Tudo o que resta dessa estrutura são as bases, a plataforma e os degraus da entrada. No lado sul do templo está uma abertura arqueada que leva a Plutônio, a caverna sagrada que acredita-se ser a entrada do submundo, o domínio do deus Plutão. Uma das estruturas mais impressionantes do Hierápolis é o Teatro Romano. O teatro tinha uma capacidade de 12 a 15 mil lugares. Seguindo o caminho terrestre ao lado norte, que passa do teatro, você vai chegar à Igreja do Martírio do Apóstolo São Filipe,
localizado ao norte das antigas muralhas da cidade. Durante mais de uma milha, ao longo de ambos os lados da rodovia que entra em Hierápolis, estão inúmeras tumbas que representam uma variedade de estilos, incluindo sarcófagos, túmulos de casa e de templos e túmulos de tumbas. Essa necrópole é uma das maiores da Turquia, contendo mais de 1000 tumbas do período helenístico até o período cristão primitivo. Ao sul da necrópole, além dos banhos do norte, é a entrada monumental da cidade, conhecida como Portão de Domiciano. O local da antiga Laodiceia foi parcialmente escavado por arqueólogos canadenses de 1961 a 1963. No extremo sul do local estão os restos do aqueduto e tubos de água de pedra que trouxeram água para a Laodiceia. Observe os densos depósitos de cal nos tubos. O aqueduto continuava ao norte da fonte e terminava em um reservatório. Voltado para a rua no lado norte estão os restos de um grande complexo com um pátio que provavelmente tinha pórticos nos lados leste, sul e oeste. Um grande prédio ficava no extremo norte do complexo. Esse complexo, provavelmente construído após o século II d.C., era possivelmente um templo dedicado ao culto imperial. Laodiceia tinha 5 ágoras, que eram lugares de reuniões. Como uma cidade importante, juntamente com uma importante rota comercial e com uma extensa indústria têxtil, a cidade evidentemente sentia a necessidade de todas essas ágoras para fazer negócios, embora uma ágora pudesse funcionar como uma ágora ou como um fórum político. Laodiceia tem 2 teatros, um ocidental, datado do período helenístico, e um maior, ao norte, do 2º século d.C. O teatro ao norte, esse teatro, com um diâmetro de mais de 120 metros, tinha capacidade para atender 20.000 pessoas. Cerca de 20 igrejas e capelas foram encontradas em Laodiceia. Algumas dessas estruturas costumavam ser casas particulares. Datada do início do século IV d.C., a maior estrutura da igreja em Laodiceia atravessa um quarteirão inteiro da cidade. A igreja era decorada com pisos de mármore. No meio da nave ficava o púlpito, uma plataforma e um altar, juntamente com telas de santuários decoradas, ficavam na extremidade distante da nave. Embaixo do altar, os arqueólogos encontraram uma bacia hidrográfica e garrafas em miniatura, o que sugere que a água benta era engarrafada e entregue aos peregrinos. O batistério da igreja de Laodiceia apresenta uma fonte em forma de cruz. A cidade de Laodiceia foi originalmente chamada Diosópolis, a cidade de Zeus. A cidade foi fundada como um importante centro urbano em torno de 250 a.C. por Antíoco II, para ser uma entrada para a Frígia, e foi estabelecida pelos sírios e os judeus trazidos da Babilônia. Antíoco nomeou a cidade em homenagem à sua esposa ou irmã, Laodice. Após 188 a.C., a cidade ficou sob o domínio dos pergamenes. Laodiceia ficou sob o controle dos romanos em 133 a.C. Por sua localização favorável no sistema de estradas romanas, a cidade tornou-se um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo antigo. Laodiceia era extremamente rica e se orgulhava disso. Quando por volta de 60 d.C. foi devastada por um terremoto, seus cidadãos eram tão ricos e independentes que, de acordo com o historiador romano Tácito, recusaram a ajuda imperial e reconstruíram a cidade usando seus próprios recursos. A maior parte da riqueza da cidade veio da indústria de confecção de roupas e transações bancárias. Laodiceia era amplamente conhecida por sua qualidade fina de lã preta, macia e brilhante, usada na produção de diferentes tipos de roupas e tapetes que eram exportados para todo o mundo. Essa prosperidade comercial fez a cidade um ótimo centro bancário, onde uma grande quantidade de ouro foi armazenada. Além disso, Laodiceia era famosa por sua faculdade de medicina, que tinha uma reputação em todo o mundo antigo pelo tratamento de doenças oculares por meio de um unguento para os olhos feito de pó frígio misturado com óleo. A principal fraqueza de Laodiceia foi a falta de uma fonte adequada e conveniente de água. Sua localização foi determinada pelo sistema rodoviário em vez de ser determinada por seus recursos naturais.
Colossos era conhecido por sua água fria e pura. E Herápolis, na antiguidade, e bem como os dias de hoje, era conhecida por suas fontes termais, que fornecia água usada para fins medicinais, bem para como bebidas quentes. Mas os laodicenses não tinham um abastecimento de água adequado e tiveram de recorrer a aquedutos para transportar água para a cidade, de Herápolis ou de Colossos. Tal aqueduto poderia ser facilmente cortado, deixando a cidade indefesa, especialmente na estação seca, quando o rio Lico poderia secar. No momento em que a água chegava em Laodiceia, grande parte dela era morna e desagradável, mas continuavam a usá-la. Laodiceia foi o centro do culto imperial e mais tarde recebeu a guarda do templo durante o reinado do imperador romano Cômodo. A igreja em Laodiceia provavelmente foi fundada durante o tempo em que Paulo passou em Éfeso em sua terceira jornada missionária, talvez por Epáfras. Não há provas de que Paulo tenha visitado a igreja, embora ele tenha escrito uma carta que posteriormente foi perdida. A comunidade cristã em Laodiceia estava intimamente ligada à de Colossos e é mencionada 5 vezes na carta de Paulo aos Colossenses. Laodiceia formou um grupo com 2 outros em Colossos e Herápolis e possivelmente com outras home churches, que são igrejas que se reúnem em casas e que ficavam na região próximo a Laodiceia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia foi a última e a pior das 7 igrejas da Ásia Menor. Laodiceia era o oposto da igreja de Filadélfia. Como a igreja de Filadélfia não foi repreendida por nada, a igreja de Laodiceia não foi elogiada por nada. O estado da igreja em Laodiceia era autossatisfação e complacência. Aparentemente, os cristãos, como a própria cidade, gozavam de um alto grau de conforto e prosperidade. Um fator que os levou a ter um zelo menor em relação às coisas de Deus. E, no entanto, este foi um dos 7 candelabros de ouro. Uma igreja corrupta pode ainda ser uma igreja, e Jesus ainda está lá. Ele está na porta do coração de cada fiel e bate, pedindo permissão para entrar e realizar o milagre da salvação e da transformação. Essa é a única carta em que os títulos de Cristo não são extraídos da descrição de Apocalipse 1. Para a igreja de Laodiceia, Jesus se identifica com 3 títulos. Primeiro, Jesus é um Amém. A palavra Amém vem do hebraico através do grego e basicamente significa em verdade. De acordo com Barclay, era usado para afirmar e garantir uma declaração como absolutamente verdadeira e confiável. Esse título lembra Isaías 65:16, onde Deus é chamado de Deus da verdade. Em hebraico, Deus do Amém. Nos evangelhos, Jesus geralmente começa sua declaração com em verdade te digo. Em seguida, Jesus é retratado como testemunho fiel e verdadeiro.
Ele apresenta a confiabilidade de Cristo em forte contraste com a infidelidade da igreja de Laodiceia. Ele é o testemunho sobre o qual podemos confiar plenamente. Isso é provavelmente o que Paulo tinha em mente quando ele disse: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Finalmente, Jesus é o início da criação de Deus. A expressão não deve ser mal interpretada e sugerir que Cristo é um ser criado, mas sim aquele que começa ou inicia a criação de Deus e tem autoridade absoluta sobre ela. Para a igreja autossuficiente em Laodiceia, Cristo se apresenta como o Amém de Deus, na fidelidade e no testemunho verdadeiro, o único que tem o poder absoluto sobre o mundo, porque ele é a fonte e a origem de toda a criação. Seu testemunho fiel expõe a verdadeira condição da igreja que se afasta dele. Portanto, quando ele fala, a igreja deve ouvir e obedecer. Ao abrir seu coração a Cristo, Ele irá apontar sua real condição e Jesus irá guiá-lo para a única resposta que você precisa: Ele mesmo. Cristo sabe que os laodicenses não são nem frios nem quentes. A palavra frio é usada para água congelante e quente para água fervente. Os laodicenses provavelmente pensaram que poderiam encontrar uma estrada intermediária entre adorar a Deus e o imperador romano. Jesus prefere que a igreja seja quente ou fria. Ele tem em mente simplesmente que, sabendo definitivamente onde eles devem permanecer, que eles fiquem lá. A única razão pela qual Cristo preferiria a frieza à mornidão é que ela simboliza a profissão da fé hipócrita. Eles nem sequer podiam ser classificados como as pessoas mundanas ao redor deles, que não tinham absolutamente nenhuma preocupação com as coisas de Cristo. É pior ter acreditado e mergulhado na indiferença sobre a fé de alguém do que não ter tido fé desde o início. Então a condição morna denota corrompimento. Sua condição morna indica que eles caíram no status de indiferença e autossuficiência. Eles perderam seu entusiasmo e zelo iniciais por assuntos espirituais. Sua condição morna não oferece nenhum refúgio para o espiritualmente cansado, nem a cura para os doentes espiritualmente. Hemer aponta para um contraste da mornidão de Laodiceia com as águas medicinais quentes de Herápolis e as águas frias e puras de Colossos, concluindo que a ênfase é na ineficácia em vez da falta de coração. A igreja não está sendo chamada à missão por sua temperatura espiritual, mas pela aridez de suas obras. Em qualquer caso, porque os laodicenses são mornos, Cristo diz: estou prestes a te vomitar da minha boca. Essa é uma figura de desgosto e rejeição. O Cristo glorificado já não tolerará fiéis tão mornos e ineficazes. Eles são como o sal que perdeu o seu sabor, que será descartado como inútil. Esta é uma mensagem de busca de coração para este momento. Hoje existe uma grande divisão no cristianismo, não entre denominações e não entre romanismo e protestantismo. A grande divisão consiste naqueles que acreditam na palavra de Deus e a seguem, amam e obedecem, e aos que a rejeitam. Essa é a linha de divisão hoje. De que lado você está? Os laodicenses não são condenados por apostasia ou heresia. Eles não estão sendo perseguidos. No entanto, Jesus não encontra nada de bom para dizer sobre eles.
A única coisa boa em Laodiceia é a boa opinião da igreja sobre si mesma. E isso é falso. Ela afirma ter tudo e não tem nada. Seu principal problema é a indiferença. A igreja foi infectada pelo orgulho e pela autossuficiência da cidade, tal como se expressa através da sua atitude: sou rico, tenho prosperado e não preciso de nada. A cidade de Laodiceia se orgulhava de sua riqueza material, comércio de roupas e ungüentos para os olhos que eram populares. Esse espírito evidentemente entrou na igreja. Os cristãos de Laodiceia estavam depositando sua confiança em suas próprias riquezas. No entanto, eles podem ter considerado isso como uma bênção de Deus, sendo assim enganados quanto à sua verdadeira condição espiritual. Sua pretensiosa reivindicação não era apenas que eles eram ricos, mas que tinham conquistado isso sozinhos. E além disso, eles não precisavam de nada. Mas a verdade é que eles eram os pobres, cegos e nus. Enquanto a igreja esmina parece pobre, na realidade ela é rica. Os laodicenses pensam que são ricos, enquanto na realidade são pobres em seu orgulho espiritual. Eles são cegos da sua própria condição e pensam em si mesmos como o oposto de que realmente são. Eles são pobres em relação às verdadeiras riquezas da vida, cegos em relação à verdade e ao conhecimento. Eles estão nus em relação à sua total falta de caráter semelhante a Cristo e boas obras genuínas que são a evidência de uma verdadeira vida espiritual. Aquele que não conhece e aquele que não tem consciência de que ele não conhece, ambos estão na mesma posição precária. O pecado, que é quase impossível e incurável, é o orgulho da opinião, autopresunção. Isso interfere no crescimento de todos. O que você pensa sobre você? Não. O que você realmente pensa sobre você? Lembre-se das primeiras palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A resposta divina à sua própria miséria, que não é reconhecida, é aconselhá-los a adquirir de Cristo o que é necessário para se tornar o que eles pensam ser, mas não são de fato. Eles precisam receber ouro refinado no fogo, que corresponde figurativamente pela fé que foi testada. Este ouro não vem dos bancos famosos em sua cidade, mas do próprio Jesus. Eles precisam vestir Cristo como suas roupas brancas, não dependendo da conhecida lampreta das ovelhas em seus campos. Seus olhos devem ser iluminados pelo Espírito, pois seu famoso ungüento para os olhos só os deixou cegos. Jesus diz a eles: seja diligente e se arrependa. Ainda assim, Jesus usa a palavra terna e pessoal para o amor, filéu, quando ele emite sua repreensão e disciplina. Ele fica à porta de cada coração e pede convite para entrar. Jesus está diante da porta de todo o coração humano e pede para ser convidado para uma refeição de amor mútuo e íntimo. Ele não invade, ele espera por você. Qual é a sua decisão? Jesus prometeu compartilhar seu trono com os vencedores da igreja, assim como ele venceu e sentou-se com seu Pai no seu trono. O cumprimento dessa promessa será realizado após o seu retorno à terra. É importante notar que, enquanto o número de promessas para as outras igrejas aumenta em proporção com o declínio de sua condição espiritual, Laodiceia, tão ruim como está, recebe apenas uma promessa. No entanto, essa promessa incorpora todas as outras promessas dadas às igrejas. Sentar-se com Jesus no seu trono significa ter tudo. Esta carta é a mais severa das cartas e a mais terna. E talvez essa carta de amor não fosse apenas para a igreja de Laodiceia, seja para você e para mim.
Nesta carta amorosa, Jesus Cristo assegura a todos que somos amados. Amigo, amiga, Ele não está te repreendendo, Ele está te implorando, Ele está desafiando o seu amado filho e filha, porque você significa tanto para Ele. E Ele não pode simplesmente ficar ali parado, assistindo você se perder. Com amor, Jesus não obriga você a se arrepender, mas sim o convida a se arrepender. Apenas você deve abrir a porta que a sua própria mornidão fechou. Jesus Cristo bate. Ele respeita a sua liberdade de escolher como você responderá. Só você pode abrir a porta. Você pode pensar que não é digno de abrir a porta, que você foi tão longe de Deus. Não importa onde você esteja, Jesus o ama. Suavemente e com ternura Ele pede que você abra a porta. Qual será a sua resposta? Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já. Vamos orar. Querido Pai, nós não queremos ser mais mornos. Nós queremos ser aquecidos pelo poder do Santo Espírito. Por isso, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo a minha voz neste exato momento possa abrir a porta do seu coração
para que Cristo possa fazer morada. Senhor, ao entrar em meu coração e no coração de todos aqueles que me escutam neste momento, que o Senhor possa nos lavar, purificar e nos transformar. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com os seus familiares, a resposta em busca dos primeiros seguidores de Cristo aqui na Turquia. Não se esqueça de visitar o nosso website. No nosso website você pode nos enviar o seu pedido de oração e contactar-nos também. Se você se sentir movido, você pode também fazer a sua doação. Que Deus te abençoe e até a próxima.